Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias do Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrado em Mateus, no capítulo 4. Vamos ler do verso 12 ao verso 17. Mateus, capítulo 4, dos versos 12 ao verso 17. E assim nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas, na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante Jesus passou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, diante da tua palavra santa e bendita, nós queremos clamar por misericórdia, Senhor Deus. Fala conosco. Ó Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, ó Pai, tanto na transmissão desta palavra, que é santa e inerrante, bendita, também na recepção da mesma, para que nossos corações, ó Pai, estejam completamente ávidos, desejosos de ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos, a partir da tua santa e bendita palavra, Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo nesta manhã. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Somos miseráveis pecadores e carecemos da tua graça. Por isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, no ano de 1995, o escritor português José Saramago escreveu aquilo que é considerado a sua obra-prima. Um livro que, inclusive, lhe deu o Prêmio Nobel de Literatura. Aliás, o único Prêmio Nobel de Literatura de um livro que foi escrito originalmente em língua portuguesa. E essa obra se trata de ensaio sobre a cegueira. E esse livro fala de uma epidemia misteriosa de cegueira que atacou toda a sociedade. Atacou todo mundo subitamente, mergulhando as pessoas num profundo caos, numa confusão tremenda. Mas não era uma cegueira comum. Interessante que era uma cegueira chamada no livro de cegueira branca. As pessoas não tinham escuridão à sua frente, mas pareciam que estavam nadando no mar de leite. E nesse livro de José Saramago tem algo muito interessante e curioso, que ele não dá nome aos personagens. Os personagens são tidos por aquilo que é sua profissão ou a sua ligação com quem tem uma profissão. E uma das principais personagens é chamada de a mulher do médico. E a mulher do médico foi a única que foi poupada da cegueira. Num grupo de pessoas que ficaram cegas, ela enxerga. Mas essas pessoas foram separadas e levadas para um manicômio, porque estavam com medo daquela epidemia se alastrar. E ela, com medo de se afastar do seu marido, ela disse que também estava cega. Aliás, o marido dessa mulher, chamada mulher do médico, ou seja, o médico foi o primeiro a ficar cego, e dentro de pouco tempo estava todo mundo nessa confusão, todo mundo cego. E diante dessa cegueira, o caos toma conta e algo interessante acontece. As pessoas liberam o seu lado mais perverso e imoral. Dentro dessa cegueira, as pessoas começam a liberar o seu pior lado. E a mulher do médico, ela é a única que vê. Então ela começa a ver diversas atrocidades ao seu redor. Ela começa a ver pessoas humilhando umas às outras, mesmo cegos. Ela começa a ver agressões, assassinatos, estupros. E ela fica extremamente abalada com tudo aquilo. E ela meio que decide agir.
como se fosse uma sombra silenciosa, é a única que vê, então ela consegue agir como uma sombra silenciosa. E é o que fica bem evidente aqui nessa obra do José Saramago, é que ele passa a ideia de que estando mesmo cegos e incapazes de verem o que estão fazendo, as pessoas se sentem mais seguras para liberarem o seu pior lado. Veja que coisa interessante, a cegueira generalizada aqui não traz uma união às pessoas. Estamos todos cegos, vamos nos ajudar. Muito pelo contrário, o que acontece aqui nesse livro é que, embora cegos, as pessoas começam a guerrearem umas com as outras, liberando o seu pior lado. Essa cegueira não torna as pessoas mais sensíveis, mas muito pelo contrário, elas ficam mais insensíveis. E elas desprezam qualquer vestígio de moralidade e decência humana. E perceba que essa é uma das características mais visíveis de como anda a sociedade nesse presente século. Nós temos diante de nós uma sociedade de pessoas incapazes de verem a sua podridão moral, incapazes de verem a podridão dos seus próprios atos, vivem debaixo das trevas, não têm uma luz que os guie para a salvação. E eu acho isso interessante porque as pessoas se escondem nessas trevas como se tivessem incógnitas diante de todo o mal que andam produzindo. Mas esse texto que nós vamos meditar nesta manhã mostra que a vinda de Cristo Jesus trouxe uma luz que é capaz de dissipar a cegueira dos homens. E meus irmãos, nesse texto aqui nós vemos que Jesus acaba de iniciar o seu ministério público. Logo após o testemunho de João Batista, que ele era verdadeiramente o Cristo. Logo após o anúncio do Pai que vem diretamente do céu, que ele é o Cristo. Após ele ter sido tentado no deserto por Satanás. Agora ele inicia o seu ministério público. E nós vemos aqui que o conteúdo de Mateus, capítulo 4, dos versos 12 a 17, é uma cena de transição. É uma cena que vai da pregação de João Batista para a pregação de Jesus. Da expectativa messiânica para a concretização dessa expectativa. Da sombra da lei para uma era da graça encarnada no próprio Senhor Jesus Cristo. Contudo, aqui nesse texto nós não sabemos quanto tempo se passa entre o batismo, entre a tentação e o início do seu ministério. Alguns comentaristas dizem que isso aconteceu em um período de mais ou menos 1 ano. E meus irmãos, assim como o profeta havia chamado o povo ao arrependimento, assim como João Batista tinha chamado o povo ao arrependimento, agora é o próprio Filho de Deus que faz isso. Ele proclama exatamente a mesma mensagem de João Batista, mas veja que a autoridade aqui não é a autoridade de um arauto que vem anunciar o rei, mas sim do próprio rei que é chegado. E nós vemos que nesse momento aqui, contextualizando, o povo judeu, ele vivia uma expectativa da chegada messiânica. Eles ansiavam por libertação, eles esperavam a restauração. E veja que eles tiveram agora as suas expectativas completamente consumadas em Cristo Jesus. Contudo, isso acontece em meio a uma profunda divisão aqui, socioeconômica, profunda divisão cultural. Existia um contraste cultural muito grande nessa região, principalmente entre os judeus da Judéia e dessa área que Cristo Jesus está agora, que é uma área considerada extremamente misturada, miscigenada, que é a região da Galileia. Inclusive a própria elite religiosa olhava para a Galileia como algo desprezível. A Galileia era reputada como um caldeirão cultural, que havia algo que as lideranças religiosas na época detestavam, que era essa convivência com gentios, essa convivência com estrangeiros, eles detestavam. Ou seja, meus irmãos, um lugar extremamente improvável de um rei fazer a sua entrada oficial. Porque um rei, quando faz uma entrada oficial, ele começa principalmente pelas capitais, por um lugar
melhor, para um lugar onde tem pessoas mais educadas, mas Cristo aqui faz exatamente o contrário. Ele vai para uma região que era tida como região que nada de bom poderia dar. Os próprios judeus, eles rejeitavam a ideia de que o Messias poderia vir da Galileia. Essa é uma ideia completamente rejeitada. Era um lugar que sofria um grande preconceito. Nós vemos isso no texto de João 7, 41. E o texto diz o seguinte: porventura o Cristo virá da Galileia, ou seja, o ungido de Deus vai vir desse lugar desprezível. E essa ideia fica ainda muito mais nítida na fala de Natanael, no texto que está registrado em João 1,46, que ele faz uma pergunta, e uma pergunta retórica, porque ele sabe a resposta. De Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Assim chega, meus irmãos, o trecho de Mateus, que nós vamos meditar, Mateus 4, do verso 12 a 17. E esse é o pano de fundo desse momento que Cristo faz a sua entrada, a entrada do seu ministério. Um momento de expectativa. Contudo, o Messias já foi manifestado. Sua identidade foi confirmada pelo Pai, sua fidelidade foi provada na tentação, mas a sua chegada é envolta em desconfiança, em preconceito. E é dessa forma que os acontecimentos agora caminham para a manifestação pública do ministério do Senhor Jesus Cristo. E do ponto de vista estratégico, isso poderia ser um fracasso. Ele já começou completamente errado. Por isso eu quero convidar aos irmãos a meditarmos no tema a luz que resplandece nas trevas. Em primeiro lugar, nós vemos o propósito divino de iluminar a terra, que vai do verso 12 ao verso 13. Porque nós vemos aqui que quando João Batista é preso, o ministério de Jesus ele começa a entrar numa nova etapa. Jesus ele ouve a respeito da prisão de João Batista, ele se retira imediatamente para Galileia. E João Batista é retirado do cenário público. E o termo aqui original no grego para ser retirado ou para ser preso é entregue às autoridades. Indica aqui que a missão profética de João Batista chegou ao fim. E ela chega ao fim conforme o próprio propósito de Deus. E não há sinal absolutamente que João retome a sua missão, como não aconteceu. João foi preso, inclusive, por sua fidelidade inegociável à sua própria missão. Porque João, ele condenou o pecado de homens comuns. João condena o pecado das autoridades religiosas da época. E nem o rei escapou da acusação de João Batista. Nem o rei escapou daquilo que ele precisava dizer claramente, porque Herodes havia possuído a mulher do seu próprio irmão. Ele se divorciou da sua esposa para tomar a sua cunhada para que os dois vivessem em adultério. E João Batista foi enfático com ele. Ele não teve medo de enfrentar um rei. João Batista, como nós meditamos em um capítulo anterior, era um homem muito direto, não era um homem de palavras amenas. Era um homem, como nós chamamos agora, um homem curto e grosso na sua mensagem. E um homem desse era um perigo para as autoridades. Por isso que ele foi entregue a essas autoridades. E quando Jesus fica sabendo que João foi preso, ele se retira. Ele se retira para a Galileia, ele deixa Nazaré. Ele foi morar na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que ficava à beira-mar. E como o texto nos diz, nos confins de Zebulon e Naftali. Essa região era uma região extremamente populosa. Era um local extremamente populoso. Era um lugar que tinha terras férteis. Era uma região muito cosmopolita. Pense numa cidade extremamente agitada, com muita gente, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era a cidade de Cafarnaum. E nessa cidade ela era cortada por uma rodovia antiga que se chamava a Rota do Mar. E esse caminho do mar, melhor dizendo, era uma das principais rodovias antigas. Ela cortava a cidade de Cafarnaum, cruzava essa região e dirigia-se até o mar Mediterrâneo. E ela chegava até o Egito, ou seja, era um lugar que passava no meio dela uma própria BR-101.
um lugar extremamente agitado. Além disso, nós sabemos, através inclusive da própria história bíblica, da história dessa região, porque foi ali que as tribos de Zebulon e Naftali se estabeleceram. Mas acontece algo interessante aqui que faz todo o sentido para o futuro da cidade de Cafarnaum. Essas tribos não expulsaram e mataram os habitantes daquela região como deveriam fazer. O que está registrado aqui em Juízes capítulo 1. Então, por conta dessa miscigenação, desde aquela época remota, os habitantes se misturaram através de casamentos mistos. Eles deram início a um processo longo de corrupção, degeneração da palavra de Deus. A sociedade se deteriorou em corrupção. A fé judaica se deteriorou, especialmente entre os habitantes dessa região. E meus irmãos, nós vemos que nesse sentido, o deslocamento de Jesus nada teve a ver com medo. Não foi porque ele sabia que João foi preso. Olha, João foi preso, as coisas estão um pouco difíceis aqui, eu vou me retirar. Não foi absolutamente isso. Não foi medo de enfrentar as autoridades, porque Cristo fez isso mais à frente, ao final da sua missão na terra. Mas esse não era o momento que compreendia a vontade do Pai, mas sim começar o seu ministério no lugar onde essa mensagem, a mensagem de Cristo pudesse ser acolhida, a mensagem pudesse ser proliferada, porque havia muita movimentação de pessoas. Por isso que ele se dirige exatamente para um lugar onde as pessoas afluíam, onde existiam muita gente, onde tinha gente passando, onde tinha gente morando. E algo interessante que alguns comentaristas dizem é que as pessoas desse lugar estavam abertas para ouvir o novo. Elas não estavam fechadas e resistentes, como em outros lugares que não receberam a mensagem de Cristo. Jesus, ao se estabelecer em Cafarnaum, posiciona a sua missão em um lugar extremamente povoado, mas é um lugar espiritualmente carente. E é interessante perceber que tudo que Jesus faz estava dentro de um cronograma divino. Cada passo, cada ato, seguia exatamente a vontade do Pai para ele. Meus irmãos, Cristo ainda precisava cumprir a sua missão em todo o seu ministério, pregar o Evangelho, realizar milagres, realizar sinais que iriam confirmar a sua natureza divina. Mas, num devido momento, determinado pelo Pai, ele se entregaria voluntariamente às autoridades para consumar a sua missão e a sua obra sacrificial. Esse não era o momento. Ele ainda se dirigiria para o local onde o Senhor determinou, que era Jerusalém, para dar sua vida em perfeita obediência. E meus irmãos, dessa forma, nós vemos que esse deslocamento de Jesus não é meramente uma mudança de ares. Olha, eu quis mudar de ares até as coisas esfriarem por aqui, mas é um cumprimento perfeito de uma promessa que o próprio Senhor desenhou. Exatamente essa mudança era um lugar apropriado, devido, era um lugar cuja vontade do Pai desenhou para a vida do Filho, em cumprimento a uma promessa antiga. E nós chegamos exatamente ao nosso segundo ponto, que é a luz que alcança judeus e gentios, do verso 14 ao verso 15. E nós vemos que a mudança de Jesus para a Galileia cumpre o que fora dito pelo profeta Isaías, mostrando que Deus age de uma forma completamente intencional. Mostra que Deus age conforme o seu próprio propósito. E o texto de Isaías mencionado aqui por Mateus é surpreendente em sua riqueza de detalhes. Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Isaías 9, capítulo 1. O texto diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Meus irmãos, a profecia menciona aqui a Galiléia dos gentios. E esse título aqui, Galiléia dos gentios, revela uma coisa interessante, que era o caráter multicultural e multiétnico dessa localidade.
judeus e estrangeiros conviviam ali, com diferentes práticas e crenças. E na mentalidade judaica da época, isso era visto como algo completamente impuro. Era um lugar indigno. Mas para Jesus era um campo fértil para a mensagem do reino. Mas algo há de se notar aqui, nesse texto, nessa profecia de Isaías, capítulo 9, verso 1, é que o caráter da profecia de Isaías, como nós estamos meditando também no livro de Isaías, nós vemos um cumprimento imediato das profecias de Isaías. Para aquele momento do profeta, mas nós vemos um cumprimento futuro. Nós vemos consequências imediatas da profecia de Isaías, mas nós vemos consequências futuras, e é isso que acontece aqui. Ele prega a respeito da restauração e da graça de Deus, da vontade de Deus para um povo que foi dizimado a partir da invasão do Império Assírio. Naftali e Zebulon. Ele prega a respeito de Deus devolvendo a honra para esse lugar. Mas é muito claro que esse texto de Isaías, capítulo 9, versículo 1, aponta para o cumprimento futuro daquela que seria a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Salvador, de Jesus, o Redentor do seu povo. E o texto que confirma isso, nós vemos nos textos anteriores do capítulo 9, nós vemos no verso 6 e o verso 7, afirmando isso. E é um texto muito conhecido que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar, mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, meus irmãos, esses versos citados por Mateus não tratam apenas da restauração deste local, deste povo, que está diante de aflições causadas historicamente pela invasão assíria, mas descreve uma condição espiritual daquela região, um povo distante da verdade, afastado da palavra de Deus, praticando uma religião sincretista, exatamente por esse caráter de mistura, judeus, gentios, praticando uma religiosidade sincrética, formada por elementos de nações estrangeiras, de povos que dominaram historicamente aquela terra. Inclusive o comentarista William Hendrickson, comentando sobre esse texto, ele diz que, em sua graça soberana, Deus fez algo totalmente inesperado. Ele enviou seu filho não para a elite de Jerusalém, tida como a Terra Santa, mas para pessoas desprezadas, sofridas e em grande parte ignorantes da Galileia, uma população formada por judeus e gentios. Algo completamente surpreendente. Meus irmãos, a verdade é que Deus raramente age conforme as nossas próprias expectativas. Ele nunca está limitado por ideias humanas. Em sua soberania, Deus realiza a sua missão graciosa de salvação, a sua missão redentora, quando Ele quer, onde Ele quer e da maneira que Ele quer. Por isso Jesus não iniciou o seu ministério em Jerusalém, mas em regiões como a de Zebulon e Naftali. E nós vemos aqui algo interessante que Mateus descreve, porque como ele faz em todo o seu evangelho, ele destaca o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento em Cristo. E tal como ele tem feito nesses capítulos anteriores que nós meditamos, ele deixa absolutamente claro que o Messias esperado, a promessa de Deus para o seu povo, se concretiza em Cristo. E Cristo rompe definitivamente com o conceito de uma religião local, de uma religião que está restrita apenas a um povo. Mas Cristo traz a ideia de uma graça abundante que chama todos os povos para segui-lo. A misericórdia de Deus se manifesta em um lugar extremamente improvável, meus irmãos. Se manifesta para pessoas improváveis, de uma forma improvável. Porque quem daria
algum crédito àquele lugar desprezível, senão o próprio Deus? Quem olharia para aquele povo misturado, miscigenado, como um povo para si, senão o próprio Deus? Quem olharia para mim e para você e diria: este será um servo de Deus? A misericórdia de Deus se manifesta providencialmente em Cafarnaum. E algo interessante que o nome Cafarnaum, que significa literalmente terra de Naum, e Naum é compassivo, aí nós vemos que Deus manifesta providencialmente em um lugar chamado Vila da Compaixão. A compaixão de Deus se derrama sobre pessoas que são improváveis, exatamente como nós. Em algum momento fomos pessoas extremamente improváveis de servir a Deus, inimigos de Deus, que blasfemávamos com palavras e com ações, mas Deus providencialmente se revela com compaixão e misericórdia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa ver que o amor de Deus não está baseado na lógica humana, pois esse amor que foi manifestado de maneira tão surpreendente é o mesmo amor que nos alcançou quando nós estávamos vivendo as nossas vidas de completa cegueira espiritual, de afastamento espiritual, sem observar a palavra do Senhor, muito pelo contrário, odiando a palavra de Deus. Que coisa mais improvável é Deus querer salvar pessoas que rejeitam sistematicamente o seu filho, que fazem do seu filho um inimigo declarado, que fazem as pessoas que servem o seu filho inimigos declarados. Mas é exatamente aqui que nós vemos Deus resplandecer a sua luz e dissipar toda a escuridão. E chegamos então ao nosso ponto 3, que nós vemos a luz que traz o arrependimento e a vida. Meus irmãos, nós estamos meditando no tema a luz que resplandece nas trevas. Nós vimos, em primeiro lugar, o propósito divino de iluminar a terra. Em segundo lugar, a luz que alcança judeus e gentios. E agora nós vamos meditar na luz que traz arrependimento e vida. Os versos 16 e verso 17. E a metáfora sobre luz e trevas é muito utilizada no Novo Testamento. Ela mostra assim de forma muito clara o contraste entre bem e mal, entre vida e morte. A Bíblia nos ensina por natureza que nós somos filhos das trevas, estamos separados de Deus, incapazes de enxergar a verdade por nós mesmos. A escuridão que cercava aquele povo da Galileia é a mesma escuridão que cerca toda uma sociedade atual. As trevas cobrem toda a terra. Cada pessoa que nasce nesta terra nasce sobre essa condição de afastamento de Deus. Essa é a condição espiritual. Todos nós herdamos a inclinação para o pecado. E essa é uma resistência que nós temos naturalmente à luz que vem de Deus. Observe quantas vezes nós queremos pregar a palavra para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, mas essas naturalmente rejeitam, abominam a palavra de Deus. Diante de uma mensagem que traz luz, eles preferem as trevas, porque por natureza o ser humano prefere as trevas à luz, porque a claridade, meus irmãos, expõe aquilo que está escondido no nosso coração. A luz revela os nossos pecados, ela desnuda tudo aquilo que nós tentamos encobrir, e é talvez isso o que nós mais tememos. Sermos expostos. Essa é uma condição do ser humano diante da luz de Deus, tentar esconder aquilo que ele é verdadeiramente. Essa luz traz à tona tudo aquilo que nós fazemos de mal. Quando nós pregamos a palavra para as pessoas e elas rejeitam, nós temos que entender principalmente que essa rejeição vem porque estamos apontando para essa pessoa os seus próprios pecados. E nós vemos que as pessoas não querem ouvir sobre os seus próprios pecados. Eu ser pecador, não.
As pessoas não querem entender onde estão errando, numa sociedade que se considera inerrante. As pessoas não querem ver exatamente os males que eles têm causado com suas próprias vidas, porque eles se acham acima da verdade e do bem e do mal, mas a luz de Deus traz à tona toda a verdade de quem nós verdadeiramente somos. E o texto mostra aqui que este povo, o qual Cristo se apresenta no seu ministério, era um povo que jazia em trevas. E esse povo viu a grande luz. Aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E essa é uma descrição muito vívida da condição espiritual do homem sem Deus. É um homem em trevas, sem direção, numa ameaça constante de morte. Mas a chegada de Jesus muda tudo. A chegada de Cristo vira esse jogo. Ele não é só uma luz que ilumina e mostra os nossos pecados e desnuda o nosso coração e coloca diante de nós aquilo que nós queremos esconder. Ele é a luz que liberta os homens exatamente de tudo isso que é mal. É a luz que liberta homens mergulhados em ignorância espiritual, em rejeição a Deus, homens escravizados pelo pecado e na desesperança da morte. As trevas, aqui nesse texto, não descrevem apenas falta de conhecimento teológico ou um sincretismo religioso. Olha, eles estão vivendo em trevas porque eles não conhecem a Deus. Não é isso. Mas é uma completa incapacidade humana de buscar a Deus por iniciativa própria. O verbo aqui jazia expressa a passividade e a impotência, meus irmãos. O homem caído não está apenas em trevas, mas ele está preso a essas trevas, ele não consegue se livrar. O homem não tem força para se libertar das trevas, da perdição. E essas trevas continuariam nos encobrindo se não fosse Deus que resplandecesse a luz do seu Filho em nossa vida e sobre nós. Somos nós que estamos mortos, e morto não tem querer. Morto não dita para onde vai. Morto é levado de um lado para o outro até ser enterrado. Nós é que estamos mortos. E essa é a grande notícia de Deus para nós. Cristo vem até nós, mas Cristo não vem como uma fagulha de luz que logo se apaga, mas Ele vem como um farol que ilumina e que te mostra o caminho. Cristo não veio como uma vela que o vento pode apagar. Cristo veio como uma coluna de fogo no deserto que transforma a noite em dia. Ele vem como o sol do meio-dia que é incapaz do ser humano olhar para ele. Ele vem como luz que ilumina a nossa vida e nos tira desse charco de lodo, dessas trevas imensuráveis e impossíveis do homem se libertar. E rejeitar essa luz é como se eu estivesse tateando no escuro até cair no precipício. Rejeitar essa luz é estar cego e não querer ver. E veja, meus irmãos, que a mensagem de Cristo, esse seu primeiro ato ministerial, a mensagem de Cristo, não foi uma palavra açucarada, uma palavra para massagear o ego. Ele incorpora na sua mensagem a mesma mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ou seja, mudem, imediatamente mudem. É uma mensagem direta. Porque o arrependimento é um dos pilares do cristianismo. Toda a humanidade, sem exceção, precisa se arrepender. Quer sejam homens importantes, homens simples. Quer sejam ricos, pobres, todos pecaram, todos são culpados diante de Deus. Para serem salvos é indispensável que se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. E o arrependimento aqui pregado por Cristo não é um arrependimento superficial. Não é um pequeno remorsozinho. Eu estou um pouco errado. Mas é uma mudança completa de coração. É uma mudança completa em relação a como nós vemos o pecado.
E essa transformação, meus irmãos, se manifesta verdadeiramente numa contrição sincera, num arrependimento sincero, numa humilhação diante de Deus, numa confissão honesta do pecado, num abandono total dos nossos pecados, mas sobretudo um ódio permanente ao pecado que nós cometemos. E não ficar revisitando esse pecado como se fosse algo que nós tenhamos orgulho. Olha, eu fazia isso na minha juventude. Não. Aquilo que era meu orgulho deve ser a minha vergonha. Aquilo que eu amava fazer deve ser motivo do meu mais profundo ódio. Odiar o pecado representa um verdadeiro arrependimento, uma conversão dos seus caminhos. Porque Cristo não chamou os judeus para mudar de religião. Cristo não chamou os judeus e gentios para mudar de religião. Olha, vocês estão aqui em uma região de sincretismo, uma região de um caldeirão cultural, de muitas religiões, onde uma religião incorporou a outra. Eu venho trazer mais uma para você, não foi isso. Cristo chamou judeus e gentios para mudarem de vida, abandonarem tudo o que faziam, porque a luz que ilumina o caminho é o próprio caminho. Cristo iluminando os homens aponta para Ele mesmo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Cristo mostra aqui que o que foi pregado por João Batista não era uma palavra de João Batista, não pertencia a João Batista, mas pertencia ao trono da graça de Deus. Era uma mensagem vinda diretamente do Senhor para o seu povo: arrependam-se. E meus irmãos, o início do ministério de Cristo não é um evento qualquer na história. É o próprio Verbo de Deus encarnado, chamando o seu povo ao arrependimento. O ditado popular diz que o pior cego é aquele que não quer ver. De fato. Mas imagine alguém que não quer ver por opção própria. Você pode imaginar alguém chegando no oftalmologista: doutor, eu estou com uma visão muito boa, mas eu quero que o senhor tire minha visão. Eu não quero enxergar. Parece algo improvável, né? Meus irmãos, quando José Saramago escreveu o ensaio sobre a cegueira, ele tentou mostrar uma agonia que acontece com a sociedade quando todos perdem a visão e o caos que se segue a partir de tudo isso. Ele descreve que mesmo sobre essas condições de cegueira, de confusão, as pessoas encontram meios de serem ainda mais corruptas. Mas perceba que é isso que muitos têm feito diante da luz de Cristo. Não querem ver, pois se colocarem a luz de Cristo em seus atos e em suas vidas, eles verão o quanto são miseráveis, o quanto são inimigos de Deus, o quanto são perversos, o quanto são irreconciliáveis, e é isso que muitos não querem ver. Estão exatamente com os personagens aqui de Saramago, encobrindo de si mesmo toda a sua perversidade nessa cegueira, como se estivessem protegidos. É algo mais ou menos como se alguém dissesse: se eu não vejo o que estou fazendo, logo eu não sou culpado do que eu estou fazendo. Ou seja, se eu não vejo pela minha ignorância espiritual o que eu estou fazendo, logo eu sou inocente. Errado. Errado. A mensagem que Cristo prega na sua entrada, a entrada do seu ministério, após se apresentar como luz que resplandece a graça e a salvação, a sua mensagem, a primeira mensagem é arrependimento. A ignorância não é tábua de salvação para ninguém. A ignorância não remove culpa de ninguém. A culpa do pecado não depende da consciência, não é apenas eu saber que estou pecando, mas é uma condição caída do meu coração, e se não houver mudança e arrependimento, eu estarei condenado. Saber que eu estou em pecado não é o suficiente. Rejeitar o pecado, se arrepender e abandonar esse pecado, é aquilo que você deve fazer em arrependimento diante de Cristo. Essa foi a mensagem pregada pelo Senhor. E diante de tudo isso nós temos alguns desafios que não são nada fáceis. Em primeiro lugar, é ver que Cristo veio para salvar aqueles que estão em trevas. O texto mostra aqui que este povo
dessa terra de Cafarnaum jazia em trevas, e a partir de Cristo eles viram uma grande luz. Isso nos mostra algo interessante, que é a iniciativa de Deus na salvação, meus irmãos. Não foi o homem que buscou a luz, foi a luz que veio até o homem. O Evangelho de Cristo não é uma filosofia humana de busca espiritual, de autoconhecimento, de busca de sentido. Mas o Evangelho de Cristo é uma visitação celestial, é uma visitação que rompe a escuridão, é uma visitação que rompe a ignorância espiritual da humanidade caída. E a vinda de Jesus a Galiléia simboliza exatamente isso, o Redentor entrando em um terreno esquecido, em terreno inimigo, contaminado por idolatria, incredulidade, para manifestar a graça onde ninguém esperava. E talvez nós pensemos em algum momento, eu não sou digno dessa graça. Muitas vezes nós vemos pessoas, olha, eu fiz algo que eu não vou ser salvo. Nós vemos a partir desse texto que é exatamente isso que Cristo quebra. Ele veio para salvar aqueles que estão em trevas. Cristo veio ao encontro de pessoas que não podiam naturalmente achá-lo. Pessoas afastadas, cegos espirituais, que se perdiam nas sombras do pecado, que estavam muitas vezes conformados com o seu pecado, vivendo suas vidas rumo ao precipício da condenação eterna, mas Cristo veio iluminar os confins mais obscuros do coração humano. Cristo veio para libertar prisioneiros da ignorância espiritual. E sim, Cristo veio para te libertar. Não há ser humano e não há pecado que o sangue de Cristo não tenha comprado com seu poder. O sangue de Cristo não é limitado. O sangue de Cristo compra para si os salvos no Senhor. É dele a salvação e pertence a ele a salvação. Em segundo lugar, nós vemos algo que é uma advertência para nós. A luz que ilumina as trevas é a mesma que mostra as nossas obras. É inútil, meus irmãos, tentar se esconder de um Deus que sonda corações e mentes. A mesma luz que trouxe consolo àqueles que andavam perdidos, também expõe as obras das trevas. Veja o que diz aqui o texto de João 3, 19 e 20, quando o Senhor afirma: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E essa é a grande tragédia do coração humano, é preferir a cegueira, a visão, o erro, a verdade, a escuridão, a claridade. Essa é a grande tragédia da humanidade. É preferir mais as trevas e a imundícia do pecado do que ver a luz. Cristo não veio apenas mostrar o caminho para Deus, mas também ele vem denunciar o afastamento do próprio Senhor. Contudo, quando essa luz nos mostra que nós somos, a partir desse momento, nós somos indesculpáveis diante de Deus. A luz de Cristo mostra que nós somos, e diante dele nós somos agora indesculpáveis. Nós sabemos quem é Cristo, da sua obra salvífica, e sabemos que nós estamos afastados deles. Sabemos do abismo que o pecado nos fez entre nós e Deus. E a partir dessa descoberta nós somos indesculpáveis. Nós estamos diante daquele que não só nos faz enxergar quem nós somos, mas que pode mudar profundamente tudo o que somos. Em terceiro lugar, a mensagem de Jesus é uma convocação urgente ao arrependimento. Ao iniciar o seu ministério público, nós vemos aqui que Cristo pregou uma mensagem muito dura. A mensagem de Cristo não foi paz, cura, prosperidade, mas foi uma mensagem dura: arrependam-se. Isso revela a prioridade do reino, arrependimento. Não há comunhão com Deus sem transformação de vida. Cristo enfatiza a necessidade de voltar para Deus, porque o reino dele está próximo. Quem deturpa a própria palavra de Deus
São pessoas que estão diante do Senhor, levando outros à condenação. Não pregam a mensagem de Cristo. São demônios que tomaram o púlpito de igrejas para levarem pessoas ao inferno, assim como eles vão. Pessoas que, ao invés de pregarem arrependimento, trazerem às pessoas a verdade da sua realidade pecaminosa, ficam massageando o pecado. Olha, esse teu pecado não é tão pecado assim. Vamos reinterpretar isso aqui. Olha, isso não é tão pecado assim. Homens demoníacos que não pregam a verdade de Deus, porque não tem a verdade de Deus nos seus corações. A prioridade de Cristo é mostrar que sem comunhão com Deus, ou sem transformação de vida, não há comunhão com Deus. Não se pode ter comunhão com Deus caminhando nas trevas do mundo. E é isso que tem se feito, meu irmão. Tem se mostrado um evangelho açucarado, gostosinho, que não exige nada de você. Continua como você está na sua vida e vem seguindo a Cristo. A Cristo não está seguindo Satanás. E vai juntamente com ele para sempre a condenação do inferno. Cristo fala aqui com autoridade, com clareza. Ele anuncia uma verdade irrefutável. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não uma mensagem que diz: o pecado é pecado, mas você, mesmo pecando, mesmo sem comunhão com Deus, chafurdando na lama, você pode servir a Deus. O que Cristo mostra aqui é que todos carecem da glória de Deus e que a única esperança é, além de conhecê-lo, segui-lo. É um abandono de vida, uma vida anterior trocada por uma nova vida. O arrependimento que Cristo exige aqui não é mera emoção ou remorso. Ah, me arrependi, por dentro não me arrependi nada. É uma profunda e duradoura um profundo e duradouro sentimento de arrependimento. É reconhecer o pecado, é lamentar o pecado. É lamentar ter cometido esses pecados, é abandonar esse pecado. Não continuar, como nós chamamos, com esse pecado de estimação. É dar as costas para a escuridão e caminhar em direção à luz. Meus irmãos, essa mensagem de arrependimento, pregada por Cristo à luz do mundo, não é negociável nem opcional. É urgente, é obrigatória. Quem rejeita o chamado arrependimento, rejeita o próprio Cristo, rejeita a própria salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos por tão grande salvação que o Senhor nos concede na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, porque cegos, caminhando, ó Pai, nas trevas, o Senhor nos encontrou. O Senhor resplandeceu a sua luz sobre nós e nos tirou daquela escuridão e nos fez ver a Ti, ver a nós mesmos, ver o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Pai, obrigado. Obrigado porque nós não merecemos, nós não somos em nada diferente de pessoas que estão nesse mundo pecando. A diferença é que o Senhor olhou para nós com misericórdia. E nós não podemos, ó Pai, mensurar o tamanho dessa graça. O Senhor nos concedeu salvação. O Senhor nos concedeu um lugar à Tua mesa, onde nós nem merecíamos, ó Pai, estar olhando para a Tua luz. O Senhor nos trouxe, ó Pai, ao conhecimento de uma grande verdade, é que sem nos arrependermos, nós não temos comunhão contigo. Sê conosco agora, ó Pai, e nos ajuda no decorrer desse dia, aprendendo mais da Tua palavra, e logo mais à noite, ó Pai, na Tua mesa, tomando a ceia daqueles que foram, ó Pai, escolhidos por Ti, para ceiar com o Senhor. Sê conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.